Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, é o trecho 357, 2 de abril de 1900 e o 358. Jesus julga não segundo as obras, mas segundo a vontade com que se obra. Esta manhã sofri muito pela ausência do meu amado Jesus, mas ele recompensou minhas penas, satisfazendo um desejo meu de querer saber uma coisa que há muito desejava. Então, depois de ter girado e girado em busca de Jesus e que agora o chamava com a oração, agora com as lágrimas, agora com o canto, pois talvez pudesse ficar ferido por minha voz e se deixasse encontrar mais tudo em vão. Tenho repetido meus gemidos. A quem encontrava perguntava sobre ele. Finalmente, quando meu coração se sentia despedaçado e que não podia mais, o encontrei. Mas o via de costas e lembrando-me de uma resistência que lhe fiz, aqui direi no livro do confessor. Pedi perdão e assim parece que nos pusemos de acordo, tanto que ele mesmo me perguntou o que queria. Eu lhe disse: diga-me, para conhecer sua vontade sobre o meu estado, especialmente o que devo fazer quando me encontro com poucos sofrimentos e você não vem, e se você vem é quase como sombra. Então, não te vendo, meus sentidos os sinto em mim mesma, e encontrando-me nesta posição, sinto como se pusesse do meu e não fosse necessário esperar a vinda do confessor para sair daquele estado. Jesus dizendo: sofras ou não sofras, venha eu ou não venha, teu estado é sempre de vítima, muito mais que esta é a minha vontade e a tua. E eu julgo não segundo as obras que se fazem, mas segundo a vontade com que se obra. E eu, Senhor, está bem, como dizes, mas me parece que estou inútil e se perde muito tempo, e sinto um incômodo, um temor. E além disso, fazer vir ao confessor me atormenta a alma que não fosse tua vontade. Pensas tu que seja pecado fazer vir ao confessor? E eu, não, mas temo que não seja tua vontade. E ele, deves fugir do pecado, mesmo da sua sombra, mas do resto não deves te preocupar. E eu, se não fosse a tua vontade, em que aproveitaria estar assim? E se não fosse a tua vontade, em que aproveitaria estar assim? E ele, me parece que minha filha quer fugir do estado de vítima, não é verdade? Ela tá muito. Ai, Jesus, qual a palavra? Ela tá um pouco nervosa hoje, né? É assim, conveniente, eu não sei, insolente, né? Tá insolente querendo assim, tipo, resolver na frente de Jesus as coisas, sabe? Tipo, passar à frente de Jesus e dar motivo, justificativo para Jesus de que ela sabe mais que ele, tipo assim, entendeu? A resolver as coisas que ela tem, né? Tá muito confuso aqui a conversa, né? Eu fico lendo e fico me sentindo mal, sabe? Porque a gente que defende Jesus e fica do lado de Jesus, né? Vendo ela tratar ele desse jeito, a gente fica, nossa, com uma raiva. Não é uma raiva, mas fica com um ranço dela, né? Tipo assim, que isso? Por que que tá tratando ele assim? Ah lá, e eu ficando vermelha disse: não, Senhor, digo isto pelas vezes que não me fazes sofrer e não vens. De resto, faz-me sofrer e eu não me preocuparei. E Jesus, e a mim parece que queres fugir. Além disso, você sabe que horas eu reservei para vir aqui comunicar minhas dores? Se é a primeira, a segunda, a terceira ou talvez a última hora, daí ele tem que agora, tipo, mostrar para ela que quem manda é ele, né? Por isso, distraindo-te de mim e esforçando-te por sair, ocupar-te-ás em outra coisa. Eu vindo, não te encontrarei preparada, darei a volta e irei para outra parte. Nossa, e eu toda assustada,
disse: jamais seja, Senhor, não quero saber outra coisa senão da tua santíssima vontade. Aí ela se colocou no devido lugar dela, porque mas porque ele precisou agir forte com ela, né? Dependesse dela mesma, ela continuava na mesma insolência, né? E ele disse: permanece calma e espera o confessor, né? Mantém-se as coisas do jeito como já estava. Por favor, para de ficar inventando coisa da sua cabeça, criando um universo do seu cérebro e tentando me dar aulas de como eu devo agir com você, tipo assim, né? Porque é isso que ela tá fazendo, né? A Luísa tá fazendo isso. É, gente, a vontade humana é trevas, a vontade humana é terrível. A gente tem que ter dó de nós, né? E de qualquer ser humano que está nessa situação, sabe? Querendo mandar em Deus, querendo falar para Deus: ó, o seu jeito, eu não concordo com o seu jeito. O seu jeito para mim não dá certo, tá? O seu jeito é muito complicado, não dá para entender. Eu acho que o meu jeito é muito melhor. Deixa eu consertar, Senhor, deixa. Aí ele fala assim, né? A mim me parece que você quer fugir da minha vontade, então, né? Porque eu quero uma coisa e você tá querendo outra. Então, para mim, você tá querendo fugir da minha vontade. E você, além disso, sabe que horas que eu reservei para vir aqui? Eu sou Deus, eu que mando aqui, meu filho. Quem tá no comando aqui sou eu. Por que que você tá querendo, né, pintar de galo aqui, né? Então, você sabe que horas eu reservei para vir aqui comunicar minhas dores? Se é a primeira, a segunda, a terceira, ou talvez a última hora? Quem manda aqui sou eu. Por isso, distraindo-te de mim e esforçando-te então por sair conforme a sua cabecinha, você vai se destruir aí totalmente, aí, tá? Você vai se ocupar com outras coisas e quando eu vim, você não vai estar aqui. E eu vou sumir daqui, você não vai me ver mais. Oh, que beleza! Vai ser ótimo para você. Ah, não, Jesus, não, jamais seja, Jesus. Não, não, não. Não quero saber de outra coisa senão da tua santíssima vontade. Ah, agora ó, ficou com o rabo entre as pernas, né? Permanece calma e espera o confessor. Jesus disse para ela. Tem que ter muita paciência, né? E ela ainda fala que ela que tem que ter paciência com Jesus. É Jesus que tem que ter paciência com a alma, né? Aí, dito isso, ele desapareceu. Parece que me sinto aliviada de um grande peso por este falar de Jesus, mas com tudo isso não diminuiu em mim a pena dolorosa quando ele me priva dele, né? Ela tá preocupada aqui, né? O trecho ela tá reclamando, ela tá encrencada todinha, né? Tá vendo? Esta manhã sofri muito pela ausência do meu amado Jesus, então ela já quer pintar de galo, né? Mas ele recompensou minhas penas, satisfazendo um desejo meu de querer saber uma coisa que há muito tempo desejava. Então ela não tem nem que reclamar, porque fazer uma coisa que ela há muito tempo desejava, ele satisfez. Olha só, como que é ingrata, né? Ou então ela aproveita, ele fez uma coisa para mim, me agradou, então ele tá de boa. Deixa eu pisar na bola com ele, deixa eu pintar de galo com ele, né? Tipo assim. Deixa eu aproveitar as brechas e falar umas coisas que eu gostaria que ele consertasse. Então, depois de ter girado em busca de Jesus, e que agora o chamava com a oração, agora com as lágrimas, agora com o canto, tá vendo? Ela não se satisfaz. Ele resolveu um problema para ela e ela lá vai chorar. Ela vai reclamar, ela vai arrumar confusão, né? E tenho repetido meus gemidos a quem encontrava perguntava sobre ele. Tá vendo? Ficou nervosa. Finalmente, quando meu coração se sentia despedaçado e que não podia mais, o encontrei, mas vi-o de costas. E lembrando-me de uma resistência que lhe fiz, aqui direi no livro do confessor, pedi perdão. Pediu perdão. E mesmo assim, arrumou problema, né? Pedi perdão e assim parece que nos pusemos de acordo. Tanto que ele mesmo me perguntou o que eu queria. E eu lhe disse, tá. Ela aproveitou, olha, o que você quer? Aí ela aproveitou, agora eu entendi. Aí ela aproveitou, ela sempre é assim, ela é muito esperta, ela só pensa nela, gente. Desculpa, mas essa fase do começo aqui, ela pensa só nela. Ela quer eu ficar de boa. Se eu fico de boa, eu faço tudo que Jesus quiser, mas ele também tem que fazer o que eu quero. Então a gente tem que ficar muito esperto que Jesus mostra esses comportamentos da alma humana para a gente poder ver o que nós também fazemos, né? Não estou dizendo que a Luísa é pior que a gente faria diferente dela, não. Eu não acho que não. Acho que a gente faria tudo até pior que ela, tá? Mas eu estou falando assim, ela é um caso aqui para a gente ficar realmente, né? Como Jesus disse, apoiando na parede, né?
Ela é a parede para a gente se apoiar, né? Então é muito interessante. Por isso que ele colocou ela como parede, porque é para a gente poder entender claramente como o humano é encrenqueiro, né? Como o humano é espertinho, sutil, sabe sair pela tangente e aproveitar qualquer brecha para poder conseguir o que quer, né? Para poder dizer para Deus, olha, o seu jeito não é tão legal, né? O seu jeito não é tão fácil. As coisas do seu jeito é tão complicado. Então, deixa eu aproveitar, já que o senhor perguntou o que que eu quero, ai, que beleza. Diga-me, para conhecer sua vontade sobre o meu estado, especialmente o que devo fazer quando me encontro com poucos sofrimentos. E você não vem, tá vendo? Ela tá com encrenca, tá vendo? E se você vem é quase como sombra, tá vendo? Reclamando. Então, não te vendo, meus sentidos os sinto em mim mesma, tá vendo? Espertinho, ó, o jeito que ela fala com ele. E encontrando-me nessa posição, sinto-me como se pusesse do meu e não fosse necessário esperar a vinda do confessor para sair daquele estado. Tá vendo? Olha só. Aí Jesus falou: sofras ou não sofras, venha eu ou não venha, teu estado sempre é de vítima. Muito mais que esta é a minha vontade e a tua. Eu julgo não segundo as obras que se fazem, mas segundo a vontade com que se obra. Então ele quer, né, que ela esteja na vontade. Não se ela está fazendo ou não fazendo, mas que ela esteja na vontade de estar disponível. É isso que importa para ele, nós também. Ele quer que nós estejamos no posto disponíveis para ele, né? Se ele não vem pedir nada para a gente, através de pessoas e situações, a gente continua nosso dever e seja feita a vontade dele em todos os momentos. E a gente não fica com essas graças. Ah, mas eu sou esposa do meu marido, Jesus. Aí, será que o senhor não pode dar um jeito, né, de eu ficar viúva? Entendeu? Tipo assim, já pensou? A gente, né? Entendeu? Não tô falando de mim não, tá, gente? Eu gosto muito mesmo. Eu quero continuar com meu marido. Não quero que ele acontece nada com ele, não. Eu só tô dando um exemplo aqui. Então, Senhor meu, está bem como diz, mas me parece que estou inútil, tá vendo? Ela não se satisfaz com a resposta dele lá. Não se satisfaz. Será que o senhor não pode corrigir o seu jeito, não? Será que o senhor não pode mudar o seu jeito, não? Aline, eu acho que a Luísa não tá falando isso. Você que tá colocando palavras na boca dela. Gente, é o que eu tô sentindo na leitura, tá? Na hora que eu comecei a ler esse trecho, veio esse sentimento no meu coração. Eu confio em Jesus. Entendeu? Eu confio plenamente. Ah, não, Aline, você tem algum problema com a Luísa? Com certeza. Não, não tem problema nenhum com ela, não. Eu confio plenamente no trabalho de Jesus. E ela morreu já, ela tá no céu, minha filha. Ela tá lá, rezando por mim lá, ó. Eu não tenho problema nenhum com a Luísa, nada. Não tenho que corrigir Jesus também, não. Não corrijo Jesus, não. Né? Eu sei muito bem que a Luísa é o instrumento perfeito que Deus escolheu. Eu não quero também falar assim, ah, Jesus, por que que você arrumou a Luísa tão encrenqueira para poder ser um instrumento, né, da divina vontade? Nada a ver, eu não sou assim, não. Eu não fico com essas graças, não. Eu sofro, sim, de ver essas coisas que a Luísa fala para ele, de sentir ela amarga. Eu gostaria que ela sempre tivesse de boa, mas ela nunca tá. Então, eu comento normal, mas sem nenhum, assim, totalmente assim, para poder realmente aprofundar no trecho, o máximo que eu puder. E entender qual é os propósitos de Jesus. Eu confio plenamente nele, sei que do jeitinho como ele fez é o jeito mais perfeito para a gente poder entender a divina vontade. E ele vai desvendando para a gente pouco a pouco quem é ela, para que foi assim, que jeito foi, para que foi, e a gente vai seguindo o fluxo, tá bom? Mas eu falo tudo que vi no meu coração sem dor nenhuma, né? Sempre fui assim, sempre vou continuar sendo, tá? Então ela tá com encrenca, tá vendo? Diga-me para conhecer sua vontade sobre o meu estado, especialmente, né, o que devo ver. Mas, Senhor, olha, está bem como diz, mas me parece que eu estou inútil e se perde muito tempo e sinto incômodo, tá vendo? Ela não está feliz. Eu sinto incômodo, sabe, eu tô com problemas com a sua vontade. A sua vontade é ruim, Jesus. A sua vontade me causa um problema, Jesus. Eu estou me sentindo incomodada com o seu jeito, Jesus. Sinto incômodo, um temor, e além disso, fazer vir o confessor me atormenta a alma que não fosse tua vontade. Ah, pelo amor de Deus, que encrenca, né? E aí ele fala: pensas que seja pecado fazer vir o confessor? Olha lá, ele já leu a mente dela, né? Não, não, mas temo que não seja a tua vontade.
Para com isso, deves fugir do pecado, mesmo da sua sombra, mas do resto não te deves preocupar-te. Eu que estou mandando aqui, eu que mando aqui, eu que decidi, eu que resolvi, eu que quero assim, é o jeito que eu quero, vai ficar assim. E para com isso. E se não fosse a tua vontade, em que aproveitaria estar assim? Gente, Senhor, que conversa fiada, né? E ele, me parece, minha filha, que você quer fugir do estado de vítima, não é verdade? E eu ficando vermelha disse: Não, senhor, não é isso não, o senhor está entendendo errado. Eu digo isso pelas vezes que não me fazes sofrer e não vês. De resto, faz-me sofrer e eu não me preocuparei. Importante fazer a minha vontade, Jesus. Faz a minha vontade, eu quero sofrer muito, sofrer muito. Sentir que eu estou valendo alguma coisa, vai ficar parada aqui, olhando para as paredes, Jesus não está dando certo. Olha só, gente, presta atenção, presta atenção. E Jesus, e a mim parece-me que queres fugir. Além disso, você sabe que horas eu reservei para vir aqui e comunicar as minhas dores? Se é a primeira, se é a segunda, a terceira, ou talvez a última hora? Por isso, distraindo-te de mim e esforçando-te por sair, ocupar-te-ás com outra coisa, e eu vindo não te encontrarei preparada e darei a volta e irei para outra parte. Ela, não, 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 tá bom, esquece que eu falei, esquece, não tá aqui, mas quem falou, não tá aqui, mas quem falou, Jesus? Eu vou um ponto trecho aqui. Ai, meu pai do céu, gente, não é brincadeira, não. A alma humana é uma coisa que só Deus na causa, né? A vontade humana. 3:58, 9 de abril de 1900. Tendo recebido a comunhão esta manhã, encontrava-me no mar de amarguras, porque não via meu sumo bem Jesus. Todo o meu interior me sentia inquieto. Quando no instante se fez ver e me disse, quase me repreendendo: Você não sabe que não se abandonar em mim é um querer usurpar os direitos de minha divindade, fazendo-me uma grande afronta? Ixi. Por isso abandona-te e aquieta teu interior todo em mim e encontrarás a paz. E encontrando a paz, me encontrarás a mim mesmo. Tá vendo? Ele ainda tá com encrenca com ela, tá vendo? Que é o trecho próximo, né? Foi no dia 2 de abril, depois o outro dia 9 de abril que ela escreveu. Então passou aí uns vários dias. Tendo recebido a comunhão esta manhã, encontrava-me no mar de amarguras, porque não via o meu sumo bem Jesus. Todo o meu interior me sentia inquieto. Então, faz tempo. Ela viu, ele ficou bem bravo com ela mesmo, né? Todo o meu interior me sentia inquieto quando no instante se fez ver e me disse, quase repreendendo: Você não sabe que não se abandonar em mim é um querer usurpar os direitos de minha divindade? Fazendo-me uma grande afronta? Então ele não tá bem com ela. Deixou ela um tempão sem vê-lo. Por isso, abandona-te, dando ordem para ela, né? E aquieta teu interior tudo em mim, e assim encontrarás a paz. E encontrando a paz, me encontrarás a mim mesmo. Tá vendo? Você quer eu, mas só que você só vai ter eu na hora que você se acalmar. Na hora que você me obedecer. Na hora que você se aquietar. Você não tá vendo que você, por estar assim inquieta, você tá usurpando os direitos da minha divindade? Usurpando os direitos da divindade. Como que é isso, né? Você não sabe que não se abandonar em mim é um querer usurpar os direitos de minha divindade? Gente, usurpar os direitos, que negócio é esse? Né? O que significa isso? Né? Significa usurpar os direitos. Usurpar os direitos de um rei. Vamos colocar aqui, né? O que significa usurpar os direitos de um rei? Usurpar os direitos de um rei significa tomar ou apropriar-se ilegitimamente dos poderes, privilégios ou autoridade que tradicionalmente pertencem ao monarca, sem ter o direito legal e legítimo para isso. Nossa. Para fazê-lo, isso pode ocorrer por meio de golpes de Estado, conspirações, traições ou qualquer outra forma de ação que viole as leis ou tradições que sustentam a autoridade real. Então, é muito sério, é uma traição, tá vendo? Usurpar os direitos de um rei. Então, assim, ele manda nela, né? Ele é o rei. Então, ele manda na Luísa, né? E se ela não se deixa ser mandada por ele, né? Governada por ele, né?
porque ela não se abandona, ela não se aquieta, ela está roubando os direitos dele de autoridade, que está mandando ela ficar em paz e ela não fica, e fazendo-me uma grande afronta. Por isso, abandona-te e aquieta teu interior tudo em mim, e assim encontrarás a paz, e se encontrar a paz, você vai me encontrar. Dito isto, como relâmpago, ele desapareceu sem se fazer ver mais. Ó Senhor, me tenha você toda abandonada e bem apertada em seus braços, de modo que não possa fugir mais. De outra maneira, eu farei minhas escapadinhas. Sempre as minhas escapadinhas, tá vendo? Sem vergonha. Ela fala assim: dito isso, como relâmpago, ele desapareceu sem se fazer ver mais. Ó Senhor, me tenha você toda abandonada e bem apertada em seus braços. Então me proteja. Olha como ela é sem vergonha. Ela tá falando aqui, ó. Ó Senhor, me tenha você toda abandonada e bem apertada nos seus braços, de modo que não possa fugir jamais de você. De outra maneira, eu farei sempre minhas escapadinhas. Então ela tá tipo ameaçando ele. Olha só, ela tá tão brava com ele, do jeito que ele também tá bravo com ela, e ela não está se rendendo, que ela tá falando de um jeito que ela, se você não me pegar, se você não me segurar, eu vou fugir. Eu vou sair da sua vontade. Eu vou largar, tá vendo? Ela tá muito nervosa e ela só fala besteira quando ela tá nervosa, gente. A Luísa é um barato. Mas é a história dela, a gente só tem que observar. Né? E ficar atento ao que Jesus disse. Se a gente ficar olhando para ela, a gente fica nessa situação, né? De ver briga. Agora, vamos prestar atenção no que Jesus está dizendo. Gente, não vamos ficar inquietos. Não vamos ficar inquietos, vamos ficar na nossa, né, no nosso ofício, fazendo o nosso dever bonitinho. E quando Deus mandar uma situação, uma circunstância, vamos responder, corresponder direitinho para que Jesus veja que nós estamos abandonadíssimos na vontade dele. Isso que nós temos que fazer. Então, por isso, nós vamos nos concentrar em fazer a vontade dele. E a Luísa, a gente vai vendo, olha, a gente não vamos ser como a Luísa, não vamos ser como ela, né? Vamos prestar atenção nas atitudes dela e não fazer igual a ela. É isso que a gente tem que entender, gente. É a inteligência, a gente tem que usar a inteligência para ler esse livro. Vocês ficam pensando, nossa, Aline, eu acho que é errado o jeito de você ler o livro falando mal da Luísa. Não estou falando mal da Luísa, estou tirando uma constatação real da situação em que ela está narrando o contexto. Tanto que ela tem vergonha de narrar essas experiências com Jesus, justamente porque ela sabe quem ela é. Ela sabia muito bem o que ela ia ter que escrever, que seria bem constrangedor, e ela, por obediência, terei que escrever, mesmo que me custe a vida, vou fazer. Então, seja feita a vontade de Deus. Ela está na vontade de Deus porque ela está obedecendo ao sacerdote, e ela, mal ou bem, mesmo que ela fique nessas briguinhas com Jesus, ela não sai, ela não consegue ficar sem ele, então ela não larga ele, morre com 82 anos, seguindo o fluxo, escrevendo os 36 volumes que, graças a Deus, estão à nossa disposição. E eu agradeço plenamente a Deus por esse dom da divina vontade vindo através da Luísa e sei muito bem o quanto ela foi importante para essa missão, tá bom? E nós precisamos muito dela, né? E pedimos, roga por nós, Luísa do céu, interceda por nós para que a gente possa, de todo o coração, ler esses escritos com muita responsabilidade e inteligência, percebendo todos né, os caracteres da realidade. Não podemos evitar a realidade da conversa que está tendo aqui. Não é porque nós somos católicos e que nós queremos ser santos, que as coisas têm que ser assim, a gente vai passar por cima de fingir que não está vendo alguma coisa. Não. Na divina vontade não existe isso. Na divina vontade a gente não finge que algo não está acontecendo. A gente não fica mascarando a verdade. A realidade do que está escrito. A gente vê a verdade nua e crua e fala sobre ela e medita sobre ela para a gente tirar a melhor luz possível do conteúdo. Tá bom? Então não pense mal da minha leitura. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat, Suprema Majestade. Eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve.
as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 18 de julho, volume 3, capítulos 57 e 58. Capítulo 57, 2 de abril de 1900. Jesus julga não segundo as obras que se fazem, mas segundo a vontade com que se obra. Esta manhã sofri muito pela ausência do meu amado Jesus, mas ele recompensou minhas penas, satisfazendo um desejo meu de querer saber uma coisa que há muito tempo desejava. Então, depois de ter girado e girado em busca de Jesus, e que agora o chamava com uma oração, agora com as lágrimas, agora com o canto, pois talvez pudesse ficar ferido por minha voz e se deixasse encontrar, mas tudo em vão. Tenham repetido meus gemidos. A quem encontrava, perguntava sobre ele. Finalmente, quando meu coração se sentia despedaçado e que não podia mais, o encontrei, mas o via de costas. E lembrando-me de uma resistência que lhe fiz, a que direi no livro do confessor. Pedi perdão, e assim parece que nos pusemos de acordo. Tanto que ele mesmo me perguntou o que queria. E eu lhe disse, então assim, ela estava inconformada, né? Assim, interessante, né? Isso aqui a gente entender, né? Prestar atenção em tudo isso, né? Porque é muito, a nossa vontade humana é muito encrenqueira. A nossa vontade humana ela é muito assim sutil, né? Se a gente não estiver atenta, ela quer dar o ar da graça, né? Vamos dizer assim, ela quer dar o ar da graça, né? Então a gente tem que ter muito cuidado porque o ser humano em si, né? Ele adora arrumar a encrenca com Deus, né? De querer corrigir, né? Os modos de Deus, né? O que Deus fez e que Deus deixa de fazer. Então, assim, não concordar com os modos de Deus, com o pensamento de Deus, com o que Deus quer e querer corrigir a Deus, né? E exigir alguma coisa, né? Então, assim, né? É muito importante a gente ver isso aqui, né? É como a Aline falou, né? A Luísa, ela é esse apoio, né? Pra gente observar e ficar atenta para não fazer a mesma coisa, né? Não fazer, porque é como tá falando aqui o título, né? Que Jesus ele vai julgar, porque não adianta, né? A pessoa acha, tô aqui, né? No caso dela, tô como estado de vítima. Tô aqui no meu estado, tô aqui. Mas se você não tá com a sua vontade naquela situação, né? Ele vai julgar e vai olhar, né? A intenção, a sua vontade naquilo, né? A vontade, com qual vontade você tá. Então, é por isso que aqui o título está falando, ó, Jesus julga não segundo as obras que se fazem. Não é uma obra em si, né? Mas se você está ali abandonada, resignada àquela situação, se você está com a vontade, né? Concordando com aquilo, né? Porque aqui no caso a Luísa não estava concordando. Ela estava encrencando, né? Estava encrencando com Jesus aqui, né? Ali, não concordando e querendo, né? Ali dizer para Jesus como é que tem que ser, porque é muito incômodo, tô incomodada. Ela estava, né? Aqui, brava, né? E então é importante, né? Porque Jesus, ele não vai ver as obras, né? Não vai julgar pelas segundas obras em si, né? Mas segundo
é a sua vontade, né? Segundo a vontade com o que está fazendo aquilo, né? Se você está abandonada, está resignada, você está concordando ali, né? Unida com essa vontade, né? Concordando, né? Realmente aquilo, está com a intenção, né? Verdadeiramente ali fazendo aquilo por Deus, né? Porque é isso que ele vai olhar. Não o exterior, mas o interior, né? Então é importante entender aqui, né? Isso aqui também. Então ela estava encrencando, né? Jesus teve que dar uma dura nela ali, né? Porque ele é Deus, né? Então ela não tem que estar ditando como ele tem que fazer ou deixa de fazer, né? O que a gente tem que entender é que a gente tem que estar no nosso posto, não sair do posto que Deus nos colocou, né? Não sair. E não adianta simplesmente estar no posto, mas concordar, realmente se resignar, se abandonar naquela posição que Deus te colocou, né? Não só no seu estado, né? No estado ali de vida, mas também diante das situações e circunstâncias. Não encrencar, né? Não encrencar, então é ficar no lugar. Ficar no lugar, no posto que ele colocou, que é tanto que ele vai dizer aqui, né? Porque se você tiver na sua vontade humana, com graça, querendo fazer graça, se distrair no incômodo, nas perturbações, na hora que eu vier, você, né, vai estar tão ocupada com suas coisas, com seus mimimis, que não vai estar preparada quando eu vier, né? Então ele vai embora, né? Vai deixar, né? Ele, como ele está falando aqui, eu darei a volta e irei a outra parte. Ele vai dar simplesmente a volta, porque não vai adiantar, né? Ele vir, se a alma não está preparada ali para ouvi-lo, né? Para dar atenção a ele, né? Ele vai estar falando ao vento? Não vai, porque a pessoa quando está perturbada, incomodada, com preocupações, né? Ela fica surda, né? Realmente ela não escuta Deus, não presta atenção em Deus, ela está totalmente ali despreparada, distraída, então não adianta. Então ele vai dar meia volta, né? Vai dar meia volta e vai para outra parte. Então, é importante a gente, né? E não sair do posto que Deus nos colocou, mas estar naquele posto, né? Por amor a Deus, né? Porque ele vai olhar a vontade, né? Ele vai julgar segundo a vontade. Se ele vier e ver que você não está realmente né, concordando na vontade ali, resignado à vontade dele e concordando, né, com a vontade divina, ele vai olhar o interior. Então você pode estar belíssima lá no seu estado, né? Exteriormente parece que tá, mas interiormente você tá tinando assim, não tá agitada, tá perturbada, não tá concordando com aquilo interiormente. Então, né? Então não adianta, né? Então é muito importante isso aqui. Aí ele teve que colocar ela no lugar, né? Porque ela tava bem, como eu falei, pertinente, né? Nossa, aqui ela tava. Aí até fala aqui, ó. E ele, porque até ela tava formando confusão, até incomodada com o confessor, olha só. Aí ele fala assim: pensas tu que sejas pecado fazer vir ao confessor? Ela tava achando que era pecado o confessor ir lá, né? Tá lá, né? Tirando o estado dela lá, né? E ela achava que era pecado, gente. E eu não. Mas temo que não seja a tua vontade. Olha só. E ele deves fugir do pecado, mesmo de sua sombra. Mas do resto não deves preocupar-te. Então, o que a gente tem que se preocupar é, em ofender a Deus, né? Não ofender a Deus com o pecado, né? E não com essas coisas, né? Com o resto das coisas, a gente não tem que estar se preocupando, né? A gente tem que estar perdendo tempo, né? Mas o que a gente tem que ter cuidado e fugir é do pecado. O resto, né, é vontade divina. A gente tem que estar se preocupando com isso, né? Porque ela está achando que essa questão de obediência ao confessor, do confessor vem em pecado, né? Então, assim, não. Ele está dizendo que o que a gente tem que fugir, se preocupar é com o pecado, né? O resto, não, a gente não deve se preocupar. E eu? E se não fosse a tua vontade? Olha só. E que aproveitaria estar assim? E ele, me parece que minha filha quer fugir do estado de vítima, não é verdade? E eu, ficando vermelha, disse: Não, Senhor, digo isto pelas vezes que não me fazes sofrer e não vens. De resto, faz-me sofrer e eu não me preocuparei, tá vendo? Querendo ditar a Jesus o que ele tem que fazer, olha só. E Jesus, e a mim parece-me que queres fugir. Né, pra não concordar é porque quer fugir, né? Mas se não tá aceitando, né, se ele não fazer ela sofrer, porque ela não sofrer também a vontade dele, né? Então, assim, ela tem que concordar, sofrendo ou não sofrendo, né? Ela tem
né? Que está ali unida à vontade de Deus, né? Concordando com a vontade divina. Então, se ela não está aqui concordando, então parece que ela quer fugir, né? Dar escapadas. Aí ele vai falar que deu uma dura nela, né? E a mim parece que quer fugir. Além disso, você sabe que horas eu reservei para vir aqui comunicar minhas dores? Se é a primeira, a segunda, a terceira, ou talvez a última hora? Por isso, distraindo-te de mim, estorvando-te por sair ou por parteais em outra coisa, tá vendo? Então a gente não sabe. Então vai ter hora que Jesus não vai falar nada, mas vai ter momentos que ele vai vir. Na hora que ele tiver de vir, ele vai vir. Então a gente tem que estar sempre preparada, né? Disposto no lugar, né? Na paz, sem perturbação. Porque a gente não sabe, né? Ele pode silenciar, mas vai ter um momento que ele vai querer vir falar, desabafar. E a gente tem que estar ali disposto e preparado, né? Como ele está falando aqui, né? Porque senão ele vai dar meia volta, né? Bem interessante esse trecho. Aí vamos pro outro aqui. É o capítulo 58. 9 de abril de 1900. Abandono em Deus. Tendo recebido a comunhão esta manhã, encontrava-me no mar de amarguras, porque não vi o meu sumo bem Jesus. Todo o meu interior me sentia inquieta, tá vendo? Então ela estava ainda, né, ali inquieta, por esse estado de privação, né? Você viu que ela ainda não ali tá concordando, né? Ela ainda tá se perturbando e inquieta, né? Quando num instante se fez ver e me disse, quase repreendendo a Jesus também, né? Você não sabe que não se abandonar em mim é um querer usurpar os direitos de minha divindade? Então, não se abandonar em Deus é como se estivesse roubando os direitos de Deus. Tá roubando a Deus, tirando o direito dele de ser, né? O rei, de reinar na alma. Então, isso é usurpar o direito dele. Não concordar com a vontade do rei. Né? Então, você vai estar usurpando, como a lei falou, traindo, né? Traindo o rei. Querendo se colocar no lugar dele, né? Querer reinar no lugar dele. Então, é usurpar. É roubar o trono de Deus, né? E por isso que ele fala, né? A pessoa vive da vontade humana, ela se coloca no centro da alma, né? Ela se coloca, né? Senta no trono ali, que é reinar. Então, né? A pessoa não se abandonando à vontade de Deus é se colocar no lugar de Deus, né? Sentar no trono de Deus e ditar, reinar da forma dela. Então, isso é muito sério, né? Muito sério. Então, as perturbações, né? E as inquietações realmente usurpar os direitos de Deus, né? Porque ele não vai ter a liberdade de reinar e fazer o que quer, né? Não vai ter liberdade na alma de reinar, né? Você não sabe que não se abandona em mim é querer usurpar os direitos de minha divindade, fazendo-me uma grande afronta, tá vendo? É pouca coisa não, viu? Muito sério, grande afronta, ele tá dizendo. Por isso, abandona-te e aquieta teu interior. Tudo em mim, o teu interior, tudo em mim. E encontrarás a paz. Então, né, a perturbação só faz a gente se afastar de Deus, né? E roubar os direitos dele, não deixando, né? A perturbação acaba impedindo, né, de Deus reinar na alma, né? Então, a gente aquietando, né, e se abandonando na vontade de Deus, a gente vai encontrar essa paz, né? Vai encontrar a paz, e encontrando a paz em mim, encontrarás a mim mesmo. Porque Deus é a paz, Ele é a paz, né? Então, a gente estando em paz, a gente vai estar ali com Ele, né? Ele vai estar no interior da alma, né? Vai encontrar Ele, né? Então, é muito incrível, né? Dito isto, como relâmpago desapareceu sem fazer ver mais. Ó Senhor, me tenha você toda abandonada e bem apertada em seus braços, de modo que não possa fugir jamais. De outra maneira, eu farei sempre minhas escapadinhas. Ela estava demais nesses três, como alguém falou. Meu Deus do céu. Meu Deus. Mas é importante tudo isso, né? Muito importante para que a gente não, né, fique atenta para não fazer a mesma coisa, né? Foi importante, né, ter a parte ali da Luísa, né? De todas essas coisas, né? Desatinos dela em direção, né, a Jesus. E importante, né? Para que a gente fique atenta mesmo, não fazer a mesma coisa, né? Pra gente até compreender, né? Como é que é, né? E isso a gente vai conhecendo quem é o homem, né? A vontade humana, né? Quem somos nós, né?
Somos encrenca, né? Sempre vemos defeitos nas coisas de Deus, né? A vontade humana é terrível. Amém? Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Dai-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Então, Jesus julga não segundo as obras que se fazem, mas segundo a vontade com que se obra. Esta manhã sofri muito pela ausência de meu amado Jesus, mas ele recompensou minhas penas satisfazendo um desejo meu de querer saber uma coisa que há muito tempo desejava. Então, depois de ter girado e girado em busca de Jesus, que agora o chamava com a oração, agora com as lágrimas, agora com o canto, pois talvez pudesse ficar ferido por minha voz e se deixasse encontrar, mas tudo em vão. Tenho repetido meus gemidos. A quem encontrava, perguntava sobre ele. Finalmente, quando meu coração se sentia despedaçado e que não podia mais, o encontrei. Mas o via de costas, e lembrando-me de uma resistência que lhe fiz, porque direi no livro do confessor. Pedi perdão e assim parece que nos pusemos de acordo. Tanto que ele mesmo me perguntou o que queria, e eu lhe disse: diga-me, para conhecer sua vontade sobre meu estado, especialmente o que devo fazer quando me encontro com poucos sofrimentos e você não vem. E se não vem, é quase como sombra. Então, não te vendo, meus sentidos os sinto em mim mesma. E encontrando-me nessa posição, sinto como se pusesse do meu e não fosse necessário esperar a vinda do confessor para sair daquele estado. E Jesus, sofras ou não sofras, venha ou não venha, teu estado é sempre de vítima, muito mais que esta é a minha vontade e a tua. E eu julgo não segundo as obras que se fazem, senão segundo a vontade com que se obra. E eu, Senhor meu, está bem como dizes, mas me parece que estou inútil, e se perde muito tempo, e sinto incômodo, um temor. E além disso, fazer vir o confessor me atormenta a alma, que não fosse a tua vontade. E ele: pensas tu que seja pecado fazer vir o confessor? E eu: não, mas temo que não seja tua vontade. E ele: deves fugir do pecado, mesmo de sua sombra, mas do resto não deves preocupar-te. E eu: e se não fosse a tua vontade, em que aproveitaria estar assim? Ele: me parece que minha filha quer fugir do estado de vítima, não é verdade? E eu, ficando vermelha, disse: não, Senhor, digo isto pelas vezes que não me fazes sofrer e não vens. De resto, faz-me sofrer e eu não me preocuparei. E Jesus: é a mim que parece-me que queres fugir. Além disso, você sabe que horas eu reservei para vir aqui e comunicar minhas dores? Se a primeira, a segunda, a terceira, talvez a última hora? Por isso, distraindo-te de mim e esforçando-te por sair, ocupar-te-ás em outra coisa. Eu vindo não te encontrarei preparada, darei a volta e irei a outra parte. E eu toda assustada, jamais seja, o Senhor, não quero saber outra coisa senão a tua santíssima vontade. E ele: permanece calmo e espera o confessor. Dito isto, ele desapareceu. Parece que me sinto aliviada de um grande peso por esse falar de Jesus, mas contudo isso não diminuiu em minha pena dolorosa quando Jesus me privou dele. Então, assim, é muito sério, né? A Luísa, né, é uma... Você vê com um comportamento, assim, muito mesmo de insolência mesmo com Jesus, porque... E ela não se acalma, não tem aquela... Não é pacífica, né? Ela continua numa resistência muito grande com Jesus, continua se não gostando da forma com que ele faz as coisas, então ela fica querendo dizer para ele como as coisas têm que ser, e isso é muito perigosíssimo.
sabe? A vontade humana, ela não aceita os desígnios de Deus. A vontade humana, se ela pudesse, ela mudava tudo, sabe? Ela é tão atrevida que ela quer mudar Deus. A vontade humana não aceita a realidade com que Deus trabalha, né? Ela tá sempre criticando, ela tá sempre pensando, ah, mas Deus podia fazer de tal forma. Aí quando ela olha para os acontecimentos, ela fica pensando, mas por que que Deus fez, deixou isso acontecer? Por que que tem que ser dessa forma? Não seria melhor dessa forma? Então, assim, ela não se rende, né? Então, é terrível essa realidade. E também, gente, a Luísa fala assim que nós somos mariposa para pousar, né, no muro da vida da Luísa. Não é só ver as coisas bonitas que Jesus faz nela e falar, olha, gente, a Luísa deixou Jesus trabalhar nela, assim, assado, que lindo. É quando a gente também vê os comportamentos errados e falar que não tem nada de errado, pô, não se julga quando se julga pela verdade, pela lógica das coisas, entendeu? Porque tem Deus é imutável, tem uma verdade absoluta ali que vale para todos, né? Então, quando você vê alguém que você tá lendo sobre a vontade de Deus e não pensar em si mesmo, isso vale para todo mundo, né? Inclusive para Luísa. Então, a gente tá julgando pela verdade das coisas, entendeu? Todo mundo tem que estar moldado nessa verdade, respaldado nessa verdade. Essa verdade é universal, né? Ou não pensar em si mesmo não é universal, não dá para pensar em si mesmo, é um tormento, é terrível, né? Então, assim, é a mesma realidade. Então, assim, a gente também está sendo essa mariposa no muro da vida da Luísa quando a gente também vê as coisas erradas e fala, não pode ser assim. Também é uma referência para nós do que não se deve fazer. Então, ela acaba iluminando a gente nesse sentido também. Olha, esse comportamento, Deus permitiu alguém assim, com a vontade humana muito forte, resistente, para que a gente não seja desse jeito. Então, a Luísa tá lá no céu feliz. Olha, eu não faço a mesma coisa. Presta atenção aí, ó, no que Jesus está falando, pelo amor de Deus. Então, assim, é, é um exemplo também do que a gente não deve fazer, né? Então, assim, aí tudo se torna luz, né? Porque a gente também olha assim, olha, essa atitude aqui, ó, é um exemplo muito claro para que a gente também não repita. Isso magoa Jesus. Isso é terrível. Porque aí você fala assim, parece que você pode ler de um jeito assim, né? Parece que não tem nada a ver, mas, ô, gente, se a gente for analisar as palavras dela, o que ela está dizendo, é muito absurdo. É coisas assim absurdas demais. E Jesus, quando a gente está lendo, é ele falando. Então Jesus vai mandar para nós. A gente não fica ali absorvendo a Luísa quando a gente está lendo o livro do céu. E tentando assim, vamos entender os motivos para ela ter dito tal coisa. Não. A gente está absorvendo Jesus, né? Então Jesus em nós vai mostrar, olha, quando ela falou isso eu não gostei. Olha, isso que ela está dizendo não está certo. E você, pela verdade que você está lendo, do que você sabe que Jesus gosta e do que ele reprova, você vai reprovar o comportamento errado também. Porque é Jesus em você, né? Então, é muito sério. Então, assim, ela fica cutucando coisas também que eu percebo assim que ela já sabe. Ela já sabe a resposta e ela insiste em voltar para pensamentos, como isso é implicância com o confessor, porque lá no fundo ela não aceita que as coisas sejam assim. Isso é um problema, porque quando Jesus ele fala sobre a vontade, que ele fala assim, ó, não presta atenção nas obras que se fazem, mas a vontade que se obra. Aí eu entendo assim que essa vontade com que se obra é você estar realmente inteiro ali no que Deus está fazendo, você querer aquilo, você concordar, né? Você trabalhar, não simplesmente fazer porque Jesus quer, né, que o confessor venha, né, fazer o quê? Mas eu gostaria de mudar. Se eu pudesse, né, mas já que eu não posso, eu vou aceitar. Não. É quando você realmente ama a realidade que Deus dispõe, como Ele dispõe, entendendo os desígnios de Deus, vendo a beleza nisso, concordando com Ele, você não mudaria nada do que Deus faz, né? Que é o que foi falado ontem na live, que eu achei muito bonito, né? Que é você ver a forma de você ver as coisas, e dependendo da alma, dependendo de como a alma vê, diz muito se ela realmente, como ela medita, né?
Porque, por exemplo, você vê uma notícia muito ruim, a taxação do Trump aqui no Brasil, pode ser que venha o Brasil se tornar uma Venezuela, sei lá, qualquer coisa assim, entendeu? É você ficar, nossa Senhor, mas por que que o senhor tá permitindo esse Trump ter ganhado, e esse Lula ter ganhado? E tipo assim, como você vê se a culpa é em Deus das coisas, né? E não, aí quando você vai ver pela realidade, você vai falar assim, mas Deus dá liberdade pro ser humano, o ser humano que colocou tal presidente, né? Deus deu liberdade pro ser humano votar, e se Deus permitiu, Ele quer ensinar algo, Deus quer nos ensinar algo sobre isso, né? Então, assim, o ser humano tem que colher também o fruto do que ele votou lá, né? E tudo. Então, enfim, né? Quando você vai analisar. Então, é muito importante, porque quando a gente vai ver as coisas por o defeito de Deus, de certa forma, que acontece, você fala assim, mas por que o senhor fez assim? Não podia ser de outra forma? Tá fazendo a mesma coisa, entendeu? Tá tentando mandar em Deus. Quando a gente olha as coisas vendo uma culpa em Deus, sabe? Vendo assim que de repente ele não podia ser, querendo consertar as coisas, né? Pensando, dessa forma eu não queria. Seria tão bom se fosse dessa forma, seria tão bom se fosse de outra forma. Então, assim, é uma forma de meditar as coisas, querendo mudá-las, né? Mas quando você não cala a sua vontade humana, né? Não dá corda para ela, porque a vontade humana sempre vai criticar. A vontade humana sempre vai ficar querendo dar pitaco, né? Mas quando você cala essa voz nojenta, que é inimiga de Deus, e só tá ali aberto, abandonado à realidade, sem reclamar de nada, disposto. Então quando você for refletir, vai ser diferente. Você vai procurar o sentido do que Deus está permitindo aquilo, o que, que Ele está te dizendo com aquilo. Então, se está acontecendo, tem um para quê. Então, você não vai ficar culpando, sabe? Você não vai ficar assim, brigando, confrontando com aquilo, entendeu? Então, isso é muito importante, né? Porque aqui a Luísa reclama, né, da forma como Deus dispôs ali para um sacerdote. Lá no fundo, ela fica cutucando. Será que é a vontade de Deus mesmo? Entendeu? Então ela fica assim, arrumando umas encrenca boba assim, arrumando confusão. Aí Jesus fala: sofras ou não sofras, venha eu ou não venha, teu estado é sempre de vítima. Muito mais que esta é a minha vontade e a tua. E eu julgo não segundo as obras que se fazem, senão segundo a vontade com que se obra. Então, para nós também, a gente assim, não ficar inquieto com nada, não inquietar com coisa alguma, né? Não ficar com aquela coisa, sabe? Ai, nossa, mas eu queria que fosse todo de outra forma, né? Eu queria ter, sei lá, eu queria sentir mais forte a presença de Jesus também. Igual a Luísa, né? A gente não sente assim, de ver, de nada, nada disso, né? A gente aceitar como Deus dispôs as coisas, né? E é qualquer coisa, assim, não me vem agora nenhum exemplo na mente. Mas é qualquer coisa, não fica assim, hoje eu não tô sentindo disposição. Será que realmente é isso mesmo, né? Entendeu? Ficar assim querendo, né? É, mandar em Deus, né? Querendo assim, de certa forma, que se o Senhor me dá aquele ânimo, aquela disposição, eu vou estar muito mais inteira, né? Não, gente, não ficar, sabe? Não ficar assim se vendo, se tá. Porque quando, é como se a pessoa ficasse cobrando Deus de algo que tá falhando, quando ela fica assim, sempre preocupada assim, mas eu não tô sentindo tal coisa, eu não tô isso, eu não tô aquilo, então ela tá prestando atenção nela, entendeu? E como se eu dissesse assim, o Senhor não está me preenchendo, o Senhor não está me ajudando, sabe? Então é umas coisas assim que não dá. Então a gente fica feliz dentro da ordem que Deus nos colocou também, sabe? Dentro do nosso ofício, entendeu? Não ficar arrumando encrenca, viver na realidade, a circunstância que Deus criou, sem ficar criando uma coisa da cabeça, né? Porque ali a Luísa viajou, né? Falando praticamente que ela mesma poderia sair,
que ela chegou à conclusão de que não precisa o confessor na cabeça dela. Então, quando você fica muito com seus botões, você cria uma realidade paralela, maluca, entendeu? Não dá. É ficar com o que Jesus falou e acabou. Escuta o que ele fala e não fala mais nada, amém? Sabe? Não fica tentando, mais Jesus, mas tem isso e se, não sei o que, tudo mais é besteira, entendeu? Então vai falar, Senhor meu, está bem como diz, mas me parece que estou inútil, olha pra você ver, isso aqui é tudo conclusão da cabeça dela, ela falou, ela disse, e Jesus acabou de falar, que você sempre será vítima, porque eu também estou te usando assim. Então, assim, ela falou, mas Senhor, eu não estou sentindo isso que o Senhor está falando. Não me parece tudo isso que o Senhor está falando. Aí vai falar da alma na divina vontade, né? Que ela consola ele, que ela repara ele, que ela faz, né? Que os atos dela são infinitos e tal. Ai, Senhor, mas parece inútil a minha vida, Senhor. É tão simples aqui. Hoje não tem ninguém me pedindo nada na minha casa, Senhor. Nem meu marido, parece que eu sou inútil para meus filhos, para meu marido. Ninguém está me pedindo nada. Ninguém tá me vendo, parece que eu sou invisível, inútil, Senhor. Nem o Senhor parece que hoje vem me dar nenhuma luz, falar comigo, nada. Aí você quer mandar em Deus, ele tem que ter cronograma, né? Ele tem que vir a hora que você quer falar com você. Ai, Senhor, mas hoje, nossa, mas eu tô me sentindo tão inútil, Senhor. Até que no grupo, Senhor, eu tô mandando minhas partilhas, mas parece que ninguém tá aproveitando de nada que eu tô falando. E não sei o que, Jesus. E ela falando que perde tempo ficando assim, gente. E sinto incômodo, um temor. Olha pra você ver que absurdo. E além disso, fazer vir o confessor me atormenta a alma. Ou seja, ela só tá falando que incomoda ela. Ela só tá falando dela. E tudo conclusões, não importa o que é. Então, assim, se para ela não tem sentido, não é a vontade de Deus. Olha que perigo da gente também virar para Deus e falar assim, mas não tem sentido tal coisa, Senhor. Não, eu não acho que tinha que ser assim na divina vontade, Senhor. Olha lá, o Frei Gilson vai começar a quaresma, vai ter não sei quantos milhões de pessoas. Se nós não tínhamos que ser assim também, Senhor. Tem pouca gente aqui, Senhor, as lives, tudo, é poucas pessoas participando, né? Parece assim que a gente quer estar meio perdido aqui também, não parece ser muito. Deveria ser de outra forma, né? E qualquer coisa, que eu tô dando exemplo assim, mas qualquer coisa que a gente fica falando da gente, mas assim eu não gosto, Jesus, desse jeito assim, parece que não tem, não tá bom, né? Qualquer coisa, porque ela tá falando, porque se incomoda ela, se na cabeça dela, no racional dela não tem muita lógica, sentido, então ela acha que não tá bom, ela acha que tem alguma coisa de errado. E é como se ela ficasse se justificando, eu tô reclamando, Senhor, desse problema, porque realmente, assim, para mim tá causando incômodo, não tem muito sentido, né? Então para mim tá causando muito incômodo, não tá bom, não tá bom. Do jeito que o senhor tá fazendo, olha que perigo. Olha pra você ver. Aí ele sabe, né? Que tá na alma dele, vai falar, pensa tu que é pecado fazer vir um confessor? Olha pra você ver. Ela, não, mas tema que não seja tua vontade. Olha pra você ver, gente. Então, assim, ela pensa que na vontade de Deus, porque quando ela vai racionalizar ali, né, na cabecinha dela, ela fica pensando no incômodo dela, que assim ela não tá gostando, nos sentimentos dela, né? E fica pensando assim, ah, não, assim não tá bom, não, por causa disso. Gente, a gente não pode ver, a gente nunca vai amar a vontade de Deus se a gente pensar no que é conveniente para nós. Porque se você for avaliar assim, ah, isso me traz conforto, deve ser a vontade de Deus. Agora, isso aqui parece que já me traz incômodo, então não é a vontade de Deus, tá frito. Porque é a sua vontade humana escolhendo como as coisas têm que ser. E a vontade de Deus, ela te tira desse comodismo, entendeu? A gente tende, né, a chamar de buscar o bem, dizer que é bom,
aquilo que de certa forma para nós é mais fácil, aquilo que é mais confortável, aquilo que deixa a gente na nossa zona de conforto, entendeu? E isso é um perigo. Deus não veio aqui para massagear nosso ego e para falar o que é confortável para nós. Ai, isso parece que nem a vontade de Deus aqui num grupo, porque às vezes falam umas coisas pesadas, me causa incômodo, dor. Então não é a vontade de Deus. Cuidado. Aí ele falou: olha, a única coisa que você tem que fugir é do pecado, o resto eu não tô te pedindo. Não. Se tivesse alguma coisa errada, eu te falava, né? Foge do pecado. Você tem que fugir. Mas do resto não deve se preocupar. Olha que interessante. Aí ela vai falar: e se não fosse a tua vontade, em que aproveitar estar assim, gente? Ela não para. Ela é muito cansativa, sabe? Ela insiste, sabe? É, ela insiste. Então, assim, ela é pertinente, nem insolente, nem impertinente. E aí, é como uma criança pirracenta, né? Aí Jesus fala, aí Jesus tá vendo que vai ter que falar mais forte, né? E parece que minha filha quer fugir do estado de vítima, não é verdade? E eu ficando vermelha disse, não, Senhor, eu digo isto pelas vezes que não me fazem sofrer e não vem. Gente, Jesus acabou de falar lá em cima. Gente, ele acabou de explicar. De resto, fazer-me sofrer e eu não me preocuparei. Ela quer do jeito dela, ela insiste, ela não quer aceitar, ela não quer. Ele acabou de falar, sofras ou não sofras, esta é minha vontade. E ela, não, não, me faça sofrer que eu vou ficar quieta. Entendeu? Ela insiste. Aí falou, e a mim parece-me que queres fugir. Além disso, você sabe que horas eu reservei para vir aqui e comunicar minhas dores? Se a primeira, a segunda, a terceira, talvez a última hora? Eu tenho que te mandar assim, tudo antecipado, né? Eu tenho que ter, é você que tem que definir? Eu tenho que ficar te dando conta de tudo agora? Aí por isso, distraindo-te de mim, esforçando-te por sair, ocupa-se de outra coisa. E eu vindo, não te encontrarei preparada, darei a volta e irei embora. Então eu tô falando. Porque é quando a alma tá nela mesma, ainda mais depois que Jesus ilumina, e ela insiste, o que que acontece? Ele vai, e fica escanteio. Fala, ela não tá assim como aquela virgem prudente me esperando, né? Ela não tá ali preparada, disposta, me esperando, ela tá nela mesma, com um monte de desconfiança de mim. Então, essas são as escapadas que a alma dá, né? Que é o pensar em si. Aí ele vai e ameaça. Você vai me perder. Aí você vai ver. Se você já reclama que às vezes eu não venho, você vai ver que quer me perder mesmo. Me ver eu indo embora porque eu te encontrar desse jeito, insistindo com esses pensamentos, eu vou embora. E aí teve que dar esse susto nela, pra ela se tocar. Entendeu? E teve que falar com ela assim. Ele falou, não, sim, eu não quero saber outra coisa assim na tua santíssima vontade, para se render. Aí ele fala, permanece calmo e espera o confessor. Então, gente, não é brincadeira. Não é brincadeira. E isso serve para nós. Né? Porque quando a gente vê isso, a gente fala, a gente vê e vai meditar e fala, meu Deus, nós não podemos ser assim, Jesus amado, porque a gente também, né? Se a gente ficar pensando em nós mesmos, quando a gente pensa em nós mesmos, a gente está fazendo a mesma coisa. A gente está sendo insolente com Jesus, né? E ingrato. Então, aí é quando a gente vê assim, é exemplo do que a gente não deve fazer, que a gente fala, meu Deus do céu, Jesus já teve essa conversa com a Luísa. Tadinho, não precisa de ficar fazendo ele ficar repetindo isso comigo de novo. Eu já sei que não é para ficar discutindo como o Senhor dispõe as coisas na minha vida. Não é para me ficar brigando. Ai, Senhor, mas esse lugar que eu moro é o problema. Ah, tal lugar, é isso que é o problema. Minha realidade é o problema. Ah, não sei o que, ficar brigando com as coisas de Deus, né? Ah, Senhor, se fosse de outra forma seria muito melhor, Senhor. Olha que perigo, né? Ficar arrumando confusão com Deus, né? Então, aí a gente olha e fala, meu Deus, não podemos fazer isso.
não podemos fazer isso, né? Então é muito importante e acaba sendo tudo luz para nós, né? Porque a gente também não deve fazer do que não agrada a Jesus, né? E a gente tem o livro do céu, os exemplos, né? Exemplo claro aqui e do que como Jesus se sente, né? Quando a alma fica nessa, olha como ele fica. É difícil, gente, não é fácil não. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 18 de julho, volume 3, trecho 57, de 2 de abril de 1900. Jesus não julga segundo as obras que se fazem, mas segundo a vontade com que se obra. Esta manhã sofri muito pela ausência de meu amado Jesus, mas ele recompensou minhas penas, satisfazendo um desejo meu de querer saber uma coisa que há muito desejava. Então, depois de ter girado e girado em busca de Jesus, e que agora o chamava com a oração, agora com as lágrimas, agora com o canto, pois talvez pudesse ficar ferido por minha voz e se deixasse encontrar, mas tudo em vão. Tenho repetido meus gemidos, a quem encontrava perguntava sobre ele. Finalmente, quando meu coração se sentia despedaçado e que não podia mais, o encontrei, mas o via de costas, e lembrando-me de uma resistência que lhe fiz, a que direi no livro do confessor, pedi perdão, e assim parece que nos pusemos de acordo, tanto que ele mesmo me perguntou o que queria, e eu lhe disse: diga-me para conhecer sua vontade sobre meu estado, especialmente o que devo fazer quando me encontro com poucos sofrimentos e você não vem, e se você vem é quase como sombra. Então, não te vendo, meus sentidos os sinto em mim mesma, e encontrando-me nesta posição, sinto como se pusesse do meu e não fosse necessário esperar a vinda do confessor para sair daquele estado. E Jesus, sofras ou não sofras, venha eu ou não venha, teu estado é sempre de vítima, muito mais que esta é minha vontade e a tua. E eu julgo não segundo as obras que se fazem, senão segundo a vontade com que se obra. E eu, meu Senhor, está bem como dizes, mas me parece que estou inútil e se perde muito tempo e sinto um incômodo, um temor, e além disso, fazer vir ao confessor me atormenta a alma, que não te fosse tua vontade. E ele, pensas tu que seja pecado fazer vir ao confessor? E eu, não, mas temo que não seja tua vontade. E ele, deves fugir do pecado, mesmo da sua sombra, mas do resto não deves preocupar-te. E eu, e se não fosse a tua vontade, em que aproveitaria estar assim? E ele, me parece que a minha filha quer fugir do estado de vítima, não é verdade? E eu, ficando vermelha, disse, não, Senhor, digo isso pelas vezes que não me fazes sofrer e não vens, de resto faz-me sofrer, e eu não me preocuparei. E Jesus, e a mim parece-me que queres fugir. Além disso, você sabe que horas eu reservei para vir aqui e comunicar minhas dores, se a primeira, a segunda, a terceira, ou talvez a última hora? Por isso, distraindo-te de mim,
e esforçando-te por sair, ocupar-te-ás em outra coisa, e eu, vindo, não te encontrarei preparada. Darei a volta e irei a outra parte. E eu, toda assustada, jamais seja, ó Senhor, não quero saber outra coisa senão a tua santíssima vontade. E ele, permanece calma e espera o confessor. Dito isto, ele desapareceu. Parece que me sinto aliviada de um grande peso por este falar de Jesus, mas com isto não diminuiu em mim a pena dolorosa quando Jesus me priva dele. Os fatos, assim, os mais importantes, né, deste trecho, né, é a gente compreender que quando a gente faz alguma resistência à vontade dele, né, é como se a Luísa viu aqui nessa visão, né, como se ele ficasse de costas, né, ficasse assim, mostrando um distanciamento da criatura por ela não querer fazer a vontade dele, né? Por ela estar resistindo em fazer a vontade dele. Como, por exemplo, eu sei que é a vontade dele que nós meditemos todos os dias, né? Um trecho do livro do céu, né? Fazemos a nossa partilha, coloquemos no grupo. Essa é a vontade dele. Então, se eu fizer resistência a isso, dizendo que isso não é importante, que isso é uma coisa assim que foi inventada por nós, aqui do grupo, né, que isso não deve ser a vontade dele, que é só eu, né, ter a intenção só, né, que já basta, né? Não, eu não vou estar fazendo a vontade dele, então eu vou estar fazendo uma resistência, né, à vontade dele, e ele vai se distanciar de mim, né? Porque ele quer viver e reinar na minha alma, né? E ele, né, Jesus, ele sempre foi obediente ao Pai, né? A vontade de Deus era tudo para ele, né? Ele sofreu as penas mais cruéis, né? Que uma criatura poderia já sofreu e poderá sofrer até o final dos tempos, né? Por quê? Porque era a vontade de Deus. Então ele, né, era obediente e permanecia sob, né, a vontade de Deus, estando na terra, né, de forma humana também, né, além de divina. E, e é assim conosco, né? Nós temos que viver a vontade de Deus em tudo o que Ele já manifestou, o que Ele quer, que nós já sabemos, né? E aquilo que nós não sabemos, nós vamos procurar refletir para entender se é a vontade dele ou não, assim como a Luísa estava buscando entender aqui se era vontade dele ou não que o confessor, né, fosse dar a ela a obediência de sofrer, né, as dores da crucificação e, ou tirar ela daquele estado de petrificação, né, porque quando ela estava naquele estado, né, a alma dela estava com Deus, né, então ela não queria voltar, né, ela estava querendo fugir da missão dela, que Deus tinha dado a ela, que é ficar naquela cama esperando, né, o agir dele, a vontade dele, o que ele quisesse fazer na alma dela, seja vir, né, colocar os sofrimentos dela como alma vítima para sofrer no lugar da humanidade, para amenizar os castigos da humanidade, né, seja para ficar ali só, somente esperando, né, a manifestação dele, o que ele queria realizar com ela. E da mesma forma somos nós, né? Aquilo que nós já sabemos, que é a vontade dele, como partilhar todos os dias o trecho, né? Para poder se alimentar da palavra dele, para poder estar conectado com ele, nós temos que fazer, né?
independente do que haja, né? Para que nós possamos é, estar vivendo a vontade dele. E ele diz que o que importa é a vontade dele, não as obras, né? Não vou ficar preocupada em fazer por fazer, né? Fazer, eu vou meditar porque é um ato que eu vou estar fazendo na vontade de Deus, né? Então eu estou preocupada comigo mesma, né? Agora, se por acaso acontecer um imprevisto, né? Eu queria muito, né? Como aconteceu semana passada, eu queria muito ter feito uma live, né, em dupla, mas não deu certo, né? E tentei por várias vezes e não consegui. Mas a minha intenção e a da Andressa e a da Laurici era fazer a live, mas não aconteceu. Foi a vontade dele por alguma razão, mas a gente tinha intenção de fazer, né? E depois eu descobri que o problema está no meu celular, né? Meu celular é que está com problema porque eu tentei no outro e deu certo o teste, né? Agora eu vou fazer no outro. Mas a intenção eu tive. A única coisa que ele quer que nós evitemos é o pecado, né? Ele quer que nós fujamos do pecado, porque o pecado e ele não pode estar no mesmo lugar. Se ele está em nós, o pecado não pode estar em nós. Então nós temos que fugir das ocasiões de pecado até, né? Como a Aline citou semana passada, o exemplo do filme que ela começou a assistir e ela começou a se sentir muito mal com aquele filme e ela falou que não vai assistir mais, porque era uma ocasião para ela ter maus pensamentos, né? Então ela não quis, ela fugiu dessa situação de pecado, né? E assim nós aprendemos, né? Que nós temos mesmo que fugir do pecado, principalmente agora vivendo na divina vontade. E outra coisa que Jesus também, né, fala, né, que ela não deve tentar resolver as coisas por ela mesma, porque se ela ficar preocupada, né, no caso ela estava preocupada é, se- com relação ao confessor, se Jesus vinha ou não vinha, essas preocupações que hora que ele vinha, que ele estava acostumado a vir em tal horário, mas ele não veio, então essas coisas distraem a pessoa, né, esses pensamentos em si mesmo, né, de querer resolver as coisas por si só, né, e não confiar em Deus, e não se lançar nele, né, e esperar a vontade dele, vivendo a nossa vida, né, a nossa realidade, nosso dia a dia, né, totalmente vazio de ficar com pensamentos em si mesmo e ficar assim, sem pensar em nada em si mesmo, mas se quando pensar, pensar nele, né, e aí quando a gente está assim, nesse esvaziamento de pensamentos, ele vem e ele fala, ele se manifesta como ontem na live, a Aline, né, deu dois testemunhos lá de que Jesus veio na mente dela falar com ela, né, quando ela estava no ponto do ônibus, né, ela estava ali sem pensar em nada de si mesma, somente olhando para as pessoas e sentindo um amor muito grande por elas, né, as pessoas que estavam ao redor dela. E aí Jesus veio e falou com ela, né, que ela era a espiã dele, né, que ela estava olhando, mas é que ele que estava olhando ali, né, com o olho dela, para aquelas pessoas e amando, né, com o coração dela, é ele que estava amando, né, maravilhoso isso, né, essa comunicação com Deus. Eu também tive essa sensação quando eu estava no posto, quarta-feira, estava no posto de saúde, aguardando para fazer um exame de sangue, e aí eu vi um casal lá fora, né? Era um homem, uma mulher e uma criança. E o homem tava com uma cara meio esquisita, meio brava, assim, e fiquei observando ele. Falei, nossa, será que esse homem, será que ele tá sentindo, né? Será que ele tá impaciente? Será que ele não queria estar ali?
Será que ele veio contra a vontade, né? Tava tentando entender aquela cara daquele homem ali do lado da mulher. Mas de repente mudou a cena, né? Ele se aproximou da mulher, abraçou ela, né? A mulher sorriu para ele, a mulher fez um carinho no filho, deu um beijo, né? Aí eu vi que era uma família ali que estava realmente, né, em harmonia, né? Não era nada daquilo que eu estava pensando. Aí me deu uma alegria tão grande de ver aquela cena daquele casal ali, né? Com, né, um cuidado dele com a mulher, da mulher com a criança, do marido com o filho também. E foi Jesus em mim, né, que se alegrou de ver aquela cena, né? Porque eram para todos viverem assim, né? Todos os casais viverem em harmonia, né? Em paz, né? Com Jesus reinando na vida de cada um deles, né? E, e essa sensação que eu tive depois quando a Aline falou ontem, eu, eu percebi que eu tive também essa sensação, né? De, de, de alegria de Jesus, assim, de ver um casal que parece viver bem, né? Em harmonia, né? Porque essa é a vontade dele, né? Porque quando o casal está em Deus, está em harmonia, é ele que está ali, é ele que está vivendo ali, reinando naquela família. Mesmo que ela não tenha essa consciência que nós temos, né? Vivendo na divina vontade. Mas só o fato de estarem vivendo mesmo a realidade do casamento para a qual Deus permitiu que acontecesse, né? Que o casal viver assim, em paz, criando o filho em paz, né? Um ambiente saudável, né? De respeito, né? E amor. Porque ele diz, né? Que a inquietação, né, que causa na alma pela ausência dele, isso usurpa os direitos de divindade, né? Quer dizer que a pessoa quer controlar, né, o que só cabe a Deus. Quando a pessoa fica aflita, tentando resolver um problema da forma dela, né, sem consultar a Deus, sem levar um pensamento a Ele, sem rezar, sem pedir uma orientação, sem buscar, né, ajuda dele, está usurpando o direito dele, que é que ele está no controle de todas as coisas, né? Que controlar as coisas como elas devem ser cabe a ele. Tem que ser feita a vontade dele. A gente só tem que viver aceitando as coisas que nos acontecem, seja o que for, né? E ficar em paz com tudo, porque ele está no controle. A gente não pode querer tomar o controle dele, né? É como o exemplo do carro que a Aline deu ontem na live, né? Que ela já falou muito tempo atrás, e Jesus lembrou ela desse exemplo, de que é como se nós tivéssemos aqui a nossa vida, nós estivéssemos dentro de um carro com Jesus e ele está dirigindo, ele está no controle, né? Eu não posso, de repente, arrancar o controle das mãos dele, eu mesma querer dirigir com o carro andando, né? Vai acontecer um desastre, né? Porque ele sabe para onde ele está indo, onde ele está nos conduzindo. Nós só temos que ficar ali tranquilos, né? Em paz, curtindo, né? A viagem, que é essa nossa passagem aqui na Terra, né? Vivendo tudo aquilo que ele permitir que nós vivamos, né? Como a felicidade e a alegria que eu estou vivendo agora de estar, né, nessa casa nova. Essa é a minha realidade agora, né? Lógico que isso não é mais importante do que ele nunca vai ser, né? Nada material. Mas a minha realidade é essa agora, né? Essa paz, essa tranquilidade de estar vivendo essa realidade que ele permitiu para mim, né? E eu só estou curtindo, né? Porque ele está no controle de tudo. É ele que quer que seja assim. Então, eu só tenho que ser grata, agradecer a ele, né? Por cada instante da minha vida, não só por isso, né? Mas principalmente por estar
reconhecendo isso, por estar colaborando com o plano dele, por estar compreendendo, por estar aceitando, por estar fazendo companhia para ele em tudo que ele permitir, no momento bom, no momento ruim, em todos os momentos, né? Momento ruim não existe, né? Tudo que ele permite é bom, né? Para o bem, né? Não existe nada ruim que vem de Deus, nada, nada. Se acontecer alguma coisa que a gente achar que é ruim, é porque não veio dele, né? Porque a gente se afastou dele, né? Não fazendo a vontade dele, ele se distancia e pode acontecer alguma coisa ruim. Mas mesmo assim, é permissão dele, então é para o nosso bem, né? Então não tem nada de ruim, nunca, né? Só coisa boa. E termino então dizendo como a Luísa, jamais seja, ó Senhor, não quero saber outra coisa senão a tua santíssima vontade. Amém. Volume 3, trecho 58, 9 de abril, 1900. Abandono em Deus. Tendo recebido a comunhão esta manhã, encontrava-me num mar de amarguras, porque não via o meu sumo bem Jesus. Todo o meu interior me sentia inquieto, quando num instante se fez ver e me disse quase repreendendo: Você não sabe que não se abandonar em mim é um querer usurpar os direitos de minha divindade, fazendo-me uma grande afronta? Por isso, abandona-te e aquieta teu interior, tudo em mim, e encontrarás a paz, e encontrando a paz, me encontrarás a mim mesmo. Dito isto, como um relâmpago desapareceu, sem se fazer ver mais. Ó Senhor, me tenha você toda abandonada e bem apertada em seus braços, de modo que não possa fugir jamais. De outra maneira, eu farei sempre minhas escapadinhas. Quando nós nos sentimos em nosso interior, né, uma inquietude, uma perturbação, nós logo devemos nos abandonar em Deus. Como aconteceu uma situação, né, de Jesus me mostrar como que está o coração do meu filho, né? E porque Jesus permitiu que eu visse o celular dele. Ele esqueceu no banheiro e eu entrei no banheiro logo em seguida. E aí eu fui olhar porque eu já estava com esse desejo de essa coisa me incomodando já com relação a ele, né, com o comportamento dele. E eu consegui lembrar da senha. Ele não mudou a senha. E aí eu pude ver que ele está assim com a cabeça totalmente voltada para o humano. Ele está assim com a namorada dele, que não tem religião. É um diálogo assim que me chocou, que foi como uma facada no meu coração ver a conversa dos dois, cheia de palavrão, de coisas, né, de coisas que ofendem a Deus. E eu não consegui nem ver tudo, porque eu tinha que ser rápida, né, antes que ele percebesse, que eu não queria que ele soubesse que eu sei, né, e aí eu saí do banheiro assim, tão abalada, que meu coração parecia que ia sair pela boca. Eu fiquei desnorteada, fiquei sem rumo, eu ia fazer café, eu não sabia nem o que eu ia fazer, eu não conseguia raciocinar, fiquei assim tão perturbada. Não, né, porque nada de humano, assim, é na alma dele que eu me preocupo, né, e o que ele está fazendo em direção a Deus, né, ele que
que viveu uma religiosidade, né? Não desde criança, né? Esse que é o problema, né? Porque ele foi viver uma religiosidade assim depois de 12 anos de idade, né? Quando a cabeça dele já estava praticamente formada, né? Foi culpa minha, né, de não ter buscado a Deus antes. Também não tinha religião certa, né? Dizia que era católica, mas não praticava, né? Mas nós tivemos uma conversão, né? Eu, meu marido, meu filho mais velho, mas ele não, né? Ele tem um coração muito endurecido. E então, agora que ele tá namorando uma menina que também não busca Deus, então ele tá indo pro lado dela, né? E aí eu fiquei tentando entender o que estava acontecendo assim com Jesus, né? Eu busquei Jesus na hora, né? Minha vontade era ter falado com a Aline na hora, mas eu não podia, né? Porque eu não tinha onde falar com ela, né? Porque a casa agora é pequena aqui e tudo que a gente fala, todo mundo ouve, né? Você falar um A aqui, tá até eco, né? A casa ouve na casa inteira, como um eco. E, e aí eu fiquei conversando com Jesus para acalmar meu coração, né? Para ele me mostrar, né? Por que que ele permitiu, né? Porque eu já estava no meu coração achando que alguma coisa de errado estava acontecendo, mas eu não esperava que fosse tanto. Ai, que eu nem consigo falar agora, mas Jesus já acalmou meu coração, né? Dizendo que Jesus me fez lembrar que quando eu tinha a idade dele, eu estava quase como ele, né? Ele está bem pior, né? Mas eu estava quase como ele, idolatrando o meu namorado, né? Que é o meu marido hoje, né? Que eu conheci quando eu tinha 23 anos de idade. Meu filho tem 22. E aí eu colocava ele acima de tudo, né? Eu não respeitava também os meus pais, assim, no sentido de, de ser uma filha obediente, né? De ouvir conselhos deles. Eu era muito orgulhosa, muito egoísta. E eu lembrei, né, que eu passei por tudo isso, mas eu estou aqui hoje, né? Estou vivendo na divina vontade. Então, se eu, né, cometi pecados, né, por causa da idade, por causa né, de estar com a cabeça voltada para o mundo, né, isso não me condenou. Hoje eu não sou uma pessoa do mundo, né? E nem quer dizer que meu filho também esteja condenado, né? Não é isso. É que ele está passando por uma fase, né? E cabe a mim rezar por ele, né? Assim como rezando por ele, rezarei pela alma de todos os jovens que estiverem passando por essa situação, de estarem se afastando de Deus por causa de namorado, de namorada, por causa de jogo, por causa do que qualquer paixão que ela coloque no lugar de Deus. E aí Jesus foi me mostrando que se eu, né, tive o meu encontro pessoal com Deus, né, antes de conhecer ainda a divina vontade, isso não quer dizer que ele não vá ter, que ele não está já condenado para o inferno, que isso é o livre-arbítrio dele, né, e que é o amor de Deus por ele, que está dando liberdade para ele fazer o que ele quer na vida dele, que ele acha que ele está sendo feliz assim, né, ele acha que a felicidade é isso agora, é a namorada dele, é estar conversando com ela dia e noite sem parar pelo WhatsApp e não ouvir mais a mim e o pai dele. Mas Jesus colocou no meu coração isso e eu fiquei em paz. Eu fiquei, né, aquietei meu coração, porque eu busquei a Ele, né? Porque ficar aflita por causa dessa situação não vai resolver nada, porque eu não sou a salvação do meu filho, não sou eu que vou salvar meu filho, é Deus. E eu coloco a vida dele, do meu outro filho, do meu marido e de todas as almas, eu coloco na mão de Deus.
né, para que Ele realize a salvação das almas. Eu estou unida a Ele nesse propósito, né, de desejar com a minha, com a minha vida, né, com todo o meu ser, a salvação de todas as almas. Eu, como Jesus, não quero que ninguém vá para o inferno. Então, essa dor, esse sofrimento que a gente sente é a dor de Jesus, né, de ver, né, a ingratidão da criatura, né, e eu falei para o meu filho, falei para ele que eu, numa outra conversa que eu tive com ele, mas antes de acontecer isso, eu falei para ele que tudo que nós temos é Deus que está proporcionando, que nós não somos capazes de nada sem Ele, e que Ele nos ama e nos dá tudo isso porque é o amor dele por nós, porque nós não merecemos. Eu falei isso pro meu filho, e eu falei da ingratidão dele, né? Do quanto ele estava se afastando de nós. E, e até chorei, porque é uma dor muito forte no meu coração, dor de Jesus mesmo, de ver a atitude dele, de estar assim, de se distanciando de nós por causa da namorada. E eu desabafei mesmo, Jesus desabafou em mim, para ele, né? E falei que eu estava sentindo, né? Que era Jesus colocou no meu coração na missa a ingratidão dele, vindo em direção dele. E, e ele, e ele entendeu, né? Ele entendeu e mudou um pouco o comportamento dele naquele dia, no domingo. Ele começou a conversar com o irmão dele, ele conversou comigo, eu percebi que ele mudou o comportamento dele. Pouco, né? Mas já é algo, já é alguma coisa, né? Ele não ficou revoltado, ele não retrucou, ele não, né? Ele ficou quieto, ficou com um semblante assim de meio triste, né? E entendeu o que eu estava dizendo e mudou, né? E já começou a agir de outra forma comigo, né? Já começou a conversar mais, participar mais, ficar um pouco mais próximo, porque às vezes a pessoa está tão cega que ela não consegue enxergar nada diante dela. Mas aí, né, Jesus vem e fala através da nossa boca. É ele que falou, aquele momento foi ele que falou, eu senti que era Jesus falando com ele. Sentamos eu e ele na mesa, assim, de frente para ele. E eu falei, chorei. A dor de Jesus. Isso teve um resultado. Então, abandonar em Jesus, se abandonar em Jesus, aquieta o nosso interior. E aí a gente encontra paz. E a gente encontrando a paz, a gente vai encontrar Jesus dentro de nós, né? Que é Ele que fala, que é Ele que vê tudo, Ele que sente tudo. E que Ele que vai, né? Fazer o que tiver que fazer com relação à alma das pessoas. E esse pedido, né, que a Luísa faz para ele ter ela abandonada nos braços dele, senão ela pode dar umas escapadinhas, né? Não é bem assim, eu entendo, né? Que não é ele que tem que nos manter abandonados nele, né? Apertados nos braços dele. Ele não nos prende, não. Não nos força, não nos oprime, não, né? A única prisão que nós sentimos é a prisão de amor, né? Nos sentimos presos pelo amor dele. O amor dele nos atrai, né? E depende de nós estarmos abandonados nele ou não. Depende da nossa fé, depende, né, daquilo que nós acreditamos, né, que nós, da nossa confiança nele, né, e então é isso que ele quer nos mostrar, né, o abandono em Deus, que o abandono em Deus é, é a gente, no momento de aflição, olhar para ele, né, confiar nele, se lançar nele, saber que ele está no controle de todas as coisas e que é ele que vai realizar,
tudo, Ele que vai salvar as almas, nós só apenas estamos colaborando com Ele, né? Ele desabafa em nós, né? Mas Ele mesmo é Ele que faz tudo, e nós só temos que confiar. Amém? Fiat.